A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez esse que vos fala, a vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, a casa de cada um, a família de cada um, o ministério e a vida ministerial de cada um. Breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Se prepare, igreja. Jesus está voltando. Irmãos, hoje nós iremos fazer mais um estudo com o tema o verdadeiro perdão dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Tem vários tipos de perdão, mas hoje nós vamos falar sobre o perdão dentro do casamento. A palavra do Senhor vai falar em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém, irmãos? Esse estudo, uma inscrita do nosso canal chamada Simone Ferreira, pediu para que eu fizesse um estudo em cima disso, pois ela tem passado uma dificuldade no seu casamento. Então, meus irmãos, que possamos orar pela vida dela, que possamos orar pelo nosso casamento, que um venha orar pelo casamento do outro, para que Deus possa dar graça, porque Satanás tem lutado contra os casamentos, Satanás tem lutado contra a família. Então vamos orar uns pelos outros, para que Deus ele possa dar graça sobre a nossa vida, né? Irmãos, a palavra do Senhor vai falar assim: que se alguém tem queixa um contra o outro, assim como Jesus nos perdoou, assim devemos nós perdoar o nosso próximo. Olha que coisa linda, a palavra do Senhor, coisa tremenda. Jesus morreu por nós, deu a vida por nós, e às vezes nós não queremos perdoar o nosso próximo, irmãos. Às vezes o ser humano é tão terrível que nós não queremos liberar o perdão para o nosso próximo. Irmãos, em cima disso, em cima desta palavra, vamos entrar sobre o perdão dentro do casamento. Meus irmãos, Deus ele constituiu o casamento. Não foi para separar, não foi para arrumar uma segunda mulher, não foi para ter o segundo, terceiro, quarto casamento, não. Deus deu uma esposa para nós, Deus deu um marido para nós cuidarmos. Deus constituiu a família desde o Éden para nós cuidarmos. A palavra do Senhor vai falar: deixará, pois, o varão, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E Jesus vai além ainda, lá em Mateus capítulo 19, ele vai falar assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Irmãos, é muito difícil quando alguém vem do mundo para a presença de Deus. Eu também irei contar um pedaço do meu testemunho. Apenas um pedaço para não ficar grande o estudo. Então, quando alguém vem do mundo para a presença de Deus, ele vem todo esbagaçado, vem todo machucado, todo destruído. Ele vem das drogas, ele vem do álcool, ele vem da prostituição. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. E vem de diversas áreas. Só que as áreas mais difíceis para uma pessoa quando vem do mundo é essas áreas. A prostituição, a qual a mulher se prostitui com muitos e muitos homens, a qual o homem se prostitui com muitas e muitas mulheres. A cachaça, a qual o homem e a mulher vive bebendo a noite inteira, vive em bar, vai para salão, vai para baile funk, vai dançar forró, dançar axé. E as drogas, que por muitas pessoas na noitada fuma pedra, fuma maconha, cheira cocaína. Então é muito difícil esse processo de lapidação na vida de uma pessoa. Ainda mais quando a pessoa é casada, o cônjuge que está buscando a Deus pelaquela vida, por aquela alma, sofre demais, irmãos.
A pessoa chora nas madrugadas. As pessoas choram na madrugada, chora na madrugada, até Deus começar a agir na vida daquela pessoa, na vida do marido ou na vida da esposa. Às vezes o marido está ali, firme com Deus, buscando, chorando, jejuando, e aí passa um tempo para Deus trazer a esposa. Ou às vezes até mesmo a esposa ou o marido que está buscando a Deus já não está tão firme assim, já está com as forças desfalecidas, já está fraco na fé. Por quê? Porque não vê a sua família mudando, não vê o marido mudando, não vê a esposa mudando. Até mesmo parece que Deus não ouve. E ali a pessoa vai perdendo as esperanças, vai perdendo a fé, vai desfalecendo na fé. Porque é muito difícil uma pessoa lutar sozinho, principalmente pela sua família. Às vezes não é só o marido que está nas drogas, que está na bebedice, no alcoolismo, na prostituição. Às vezes é os filhos também. Aconteceu isso na família da minha mãe. Meu pai bebia muito. E depois que meu pai parou de beber, aí passou meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos mais novos do que eu. Então não foi fácil, irmãos. Pense, é uma mãe lutando para ver a sua família na presença de Deus. E olha que hoje nem todos servem a Deus da minha casa, mas uma grande maioria, para a honra e para a glória de Deus, servem a Deus, inclusive o meu pai. Então é uma luta muito grande, é uma peleja muito grande, não é 1, 2, 3, às vezes é 20 anos, às vezes é 30 anos, às vezes é 15 anos. A pessoa lutando ali, irmãos. Sabe quanto dura 15, 20 anos, irmãos? É muito tempo, 365 dias por dia lutando, chorando, gemendo. Às vezes a força vai embora mesmo, irmãos. Às vezes desfalecemos na fé mesmo. E aí, quando Deus traz essa pessoa para a sua presença, aí começa o outro processo de lapidação, um processo de transformação, um processo de libertação. Nem todo mundo se liberta no primeiro mês, nem todo mundo é purificado no primeiro mês. Tem pessoas que passam quase 1 ano, irmãos, para poder ser liberto por completo, para poder estar purificado na presença de Deus. Então, quando o marido vem para a presença de Deus, ou a esposa vem para a presença de Deus, é muito difícil, é um processo muito grande. Então, o marido ou a esposa que já servia a Deus tem que ter muita paciência para esperar Deus transformar, para esperar Deus lapidar, para esperar Deus purificar. Verdade é essa, que vem muitas coisas na mente. Satanás joga muita seta na mente falando, ele não vai conseguir, ele vai voltar para o mundo, xinga ele, manda ele embora porque ele não vai ficar servindo a Deus, ele não vai permanecer na presença de Deus, ele vai sair, vai fazer todas as coisas que ele fazia no mundo, ele vai fazer de novo. Então Satanás lança muita seta na mente daquele que já servia a Deus. Então essa pessoa que já servia a Deus, ela tem que redobrar a sua oração, redobrar o seu jejum, porque a luta vai ser muito grande. Aí você vai falar, mas aquele que foi resgatado pelo Senhor vai falar assim, mas agora que eu estou servindo a Deus, essa pessoa, aquele que está servindo, agora que eu estou servindo a Deus, a pessoa me xinga, fala que eu vou fazer de novo, não tem confiança em mim, não quer que, parece que não quer que eu tenha essa transformação. É normal, irmão, isso. Por quê? Porque aquele que servia a Deus, às vezes está com a sua fé também abalada. Para pensar, irmãos, naquilo, tantos anos que aquela pessoa passou buscando a Deus para resgatar o seu marido ou para resgatar a sua esposa. Ah, mas ele me xinga, ela me xinga, ele fala isso, ele fala aquilo. Tenha paciência, irmãos.
Porque da mesma maneira que Deus está começando a te transformar, da mesma maneira que Deus está começando a te lapidar, Deus vai levantar ele de novo, Deus vai levantar ela novamente. Então tenha paciência também, irmãos. Meus irmãos, nós temos que conseguir enxergar os dois lados da moeda. Os dois lados, daquele que estava no mundo e o lado daquele que servia a Deus. É assim que se constrói um relacionamento, porque se você já perdoou, você não tem que ficar remoendo aquilo que aquela pessoa passou lá no mundo, que seu marido ou que sua esposa passou lá no mundo. Às vezes acontece uma briga, às vezes acontece uma discussão, uma discórdia, e a pessoa que está no mundo acaba sendo ofendida. E a pessoa que serve a Deus, às vezes por falta de vigilância, fala, você fez isso comigo, você fez aquilo, você fez isso e fez aquilo, e acaba jogando um caminhão de coisas em cima da pessoa que se converteu há pouco tempo. Lança palavras de maldição, lança palavras pesadas sobre aquele que se converteu há pouco tempo. E é isso que Satanás quer, abater aquela pessoa que pouco tempo se converteu, para tirar ele da presença de Deus. Só que Deus não fez você lutar a sua vida toda pelo seu marido, pela sua esposa, para você mesmo tirar ela da presença de Deus. Então, você que serve a Deus mais tempo, quando acontecer alguma discórdia, vigie para não lançar palavras erradas sobre a vida daquele que se converteu agora. Aquele que se converteu agora errou, sim, errou. Fez coisa de errado, fez coisa de errado. Se traiu, já traiu. Mas já pediu perdão para você, já pediu perdão para Deus. E Deus já perdoou, e a palavra de Deus fala que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: deixando as coisas velhas que ficou para trás, prossigo para frente para alcançar o alvo. Se eu já alcancei o alvo, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, deixando as coisas velhas que ficaram para trás, prossigo para frente para alcançar o alvo. Então nós temos que prosseguir para frente. Então se você ainda julga o seu marido ou julga a sua esposa por aquilo que ele fez lá atrás, lá no passado, lá quando ele estava no mundo, você tem que pedir para Deus purificar o seu coração, tirar ainda a mágoa que há dentro do teu coração, para que você possa enxergar para o seu marido ou para a sua esposa, para que você enxergue ele como uma nova criatura, para que você enxergue ela como uma nova criatura, e tendo confiança em Deus, que ela não vai voltar a fazer mais aquilo que ela fazia antes, que ele não vai voltar a fazer aquilo que ela fazia antes. Então você tem que ter confiança em Deus e ter cuidado com as suas palavras. Porque por muitas vezes, aquela pessoa que se converteu há pouco tempo, ainda é novo convertido, é novo na fé, é leitinho na fé ainda. Não está preparado para ouvir palavras pesadas. Não está preparado ainda para passar por algumas situações, porque ele não vai aguentar, porque ela não vai aguentar. Então você que já tem mais tempo na presença de Deus, segura na mão do seu marido, segura na mão da sua esposa e ajude ela, ajude ele a caminhar para Deus fortalecer, para Deus purificar, para Deus santificar o seu marido e a sua esposa. Porque se Deus tirou ele ou ela do mundo, foi para caminhar do seu lado. Não foi para você julgar, não foi para você apontar, não foi para você criticar. Foi para você perdoar e ensinar para que os dois possam andar um do lado do outro. Mas irmão, eu já fiz tanta coisa no mundo, sou tão julgado. Tenha você também paciência. Porque aquele que sofreu pela tua vida durante anos pode estar abalado, seu sentimento pode estar abalado, pode ainda estar ferido por aquelas coisas que você fez ela passar. Foi você mesmo que fez a pessoa passar quando você estava no mundo. Então você também tem que arcar com as consequências.
e segurar na mão da sua esposa ou do seu marido e falar: olha, eu te fiz passar por tantas e tantas coisas, eu te entristeci ou até mesmo eu traí você. Mas hoje eu sou uma nova criatura e hoje eu quero demonstrar para você que Deus realmente me transformou, que Deus realmente mudou a minha vida, que Deus realmente mudou a minha história. Então cabe a você que estava no mundo fazer a diferença na vida da sua esposa ou fazer a diferença na vida do seu marido, porque você fez a seu marido ou a sua esposa passar por muitas e muitas coisas por causa de ti. Então é você que tem que fazer a mudança, você que tem que mostrar que Deus te transformou e não ela, e não ele, mas você que veio do mundo tem que mostrar que realmente Deus fez uma transformação muito grande na sua vida e que nunca mais você vai fazer aquela pessoa passar por isso. Então é você que tem que agradar, é você que tem que abraçar, é você que tem que estar ali, feliz porque Deus te devolveu a sua família, feliz porque Deus te resgatou das trevas e te trouxe para a luz e não permitiu que a sua esposa ou seu marido fosse embora, não permitiu que a sua esposa ou seu marido se divorciasse, mas esperou no tempo certo para que Deus pudesse te resgatar do mundo, para hoje estar do lado dessa pessoa maravilhosa que lutou pela tua vida. Então você tem que mostrar para essa pessoa que você não vai fazer mais aquilo que você fazia no mundo, mas que você é uma nova criatura. A palavra de Deus vai falar: quem está em Cristo, nova criatura é. Então você também tem que ter sabedoria e paciência com seu marido e com a sua esposa. Vou contar um breve testemunho, um pequeno testemunho, uma parte do meu testemunho, irmãos. Eu vim das drogas, cheirava muito cocaína quase todos os dias, bebia muita cachaça todos os dias, praticamente todos os dias. E era muito mulherengo, irmãos. Tinha muitas mulheres, arrumava muitas mulheres. Gostava de ouvir muitas músicas mundanas. Então eu fiz, irmãos, a minha esposa sofrer muito. Ela sofreu demais, irmãos. Deus, quando nós começamos a namorar, Deus fez uma promessa para ela que eu iria me tornar um grande homem de Deus. Deus falou: é para você casar com ele porque eu vou transformar ele em um grande homem de Deus. Eu vou transformar ele no meu servo. Só que esse processo na minha vida demorou quase 8 anos, irmãos. Pensa, 8 anos, a minha esposa lutando, minha esposa chorando, minha esposa pelejando para Deus me transformar, para Deus me resgatar para a sua presença. E exatamente 4 anos atrás, Deus cumpriu com a promessa dele em cima da vida da minha esposa. Minha esposa lutou, chorou, passou o que passou, irmãos. Eu tive filho fora do casamento e minha esposa me perdoou. Só que eu vou contar algo para os irmãos também. Quando eu me converti, minha esposa estava café abalada. Já não queria saber mais de nada. Não queria mais voltar. Não queria mais que eu fosse o marido dela. Mas Deus transformou tudo isso e eu voltei para minha casa. E ali eu aceitei ao Senhor. E Deus começou o processo de lapidação na minha vida. E eu fiquei muito feliz por isso. Só que tinha a minha esposa. Entenda bem, irmãos. Tinha a parte da minha esposa, a qual ela ficou ferida por dentro, a qual ela ficou machucada por dentro. E por muitas vezes, ela mesmo me xingava, ela mesmo não deixava eu dormir na cama, ela mesmo me batia e falava muitas outras coisas, irmãos, que me entristecia muito. Só que aí você vai falar: então a sua esposa estava errado. Não, irmãos, olha por tudo aquilo que ela passou para Deus me resgatar. Foi aí que eu comecei a ver, irmãos, que o errado ainda era eu,
porque eu fiz ela passar por muitas coisas, inclusive tive um filho fora do casamento. Então eu comecei a olhar para o lado dela também. Aí foi aí que eu enxerguei que ela estava ferida espiritualmente e que aquilo que ela fazia, todos os xingamentos, era a seta de Satanás para que nós venhássemos a se separar. Quantas vezes eu pensei e falei com Deus, Deus, agora que eu estou te servindo, minha esposa está desse jeito, eu não entendo. Quando eu era do mundo, ela me tratava bem, agora que eu estou te servindo, ela me trata mal. Só que ficou sequela na vida da minha esposa, irmãos. E aí qual que foi o processo? Eu, novo convertido, tive que orar, tive que buscar, tive que jejuar, tive que ter paciência e sabedoria com a minha esposa para que Deus pudesse erguer ela novamente, para que Deus pudesse curar as feridas, para que Deus pudesse passar o bálsamo dentro do interior dela. Você acha que é fácil ver o seu marido ou a sua esposa com outra mulher ou com outro homem? Você acha que é fácil ver o seu marido tendo filho com outra mulher? Ou ver a sua esposa tendo filho com outro homem? Não é fácil, irmãos. Então teve o processo de lapidação, de transformação, de purificação, de libertação na minha vida, mas teve o processo na vida dela de cura. Ela precisava de uma cura interior. Então eu tive que caminhar junto com ela por muitos e muito tempo. Hoje, 4 anos depois da minha conversão, ainda minha esposa, acreditem ou não, Deus está terminando o processo de cura dentro da minha esposa. 4 anos depois, tô orando 4 anos, irmãos, para Deus. Olha como que eu tô orando. Deus, eu quero a minha esposa de volta. E nesses dias, Deus usou o meu pastor para falar que Deus quer ela do jeito que ela era antes. Olha que coisa linda, irmãos. E eu tinha falado com ela, filha, eu não te aceito do jeito que você é. Eu quero você do jeito que eu te conheci. Ainda falei para ela, ainda falta um processo, um pouco desse processo, para Deus trazer aquela esposa que eu tinha no começo da minha conversão. Uma esposa amorosa, uma esposa dócil, uma esposa super tranquila, super calma. Hoje, ela ainda é um pouquinho estressada, um pouco brava. E é esse processo que Deus está transformando, está curando. Então, irmãos, ficou sequela de tudo aquilo que eu fiz ela passar. Então, cabe a mim, que vim do mundo, abraçar minha esposa, amar minha esposa. Hoje eu sou conhecedor da palavra. Deus derramou uma sabedoria na minha vida. Então cabe a mim instruir a minha esposa em algumas coisas e ter a paciência de esperar Deus transformar ela. E hoje nós caminhamos na presença de Deus. Hoje nós somos, pela misericórdia de Deus, pela infinita misericórdia de Deus, somos exemplo para muitas pessoas que conversam com nós, que vê a gente brincando, fala, eu quero ser, quando eu casar, ou dentro do meu casamento, eu quero ser igual vocês, assim, vocês que brincam, vocês que têm um relacionamento diferente, eu tenho um relacionamento diferente com a minha esposa, parece que nós somos amigos. A gente compreende um ao outro, a gente instrui os casais, instrui as pessoas, brinca bastante um com o outro, igual Abraão brincava com Sara. Então, irmãos, o casamento, às vezes, claro que tem uma discórdia, a gente não briga, mas às vezes discorda de uma coisa, mas logo a gente se entende, porque não é bom ficar discordando. Ela, pela misericórdia de Deus, não me desrespeita, não falta com respeito comigo, e eu procuro a cada dia mudar ainda mais com ela, para que ela possa ver que realmente Deus fez uma grande transformação na minha vida, para que Deus fez uma grande mudança na minha vida, para que ela possa ver que Deus cumpriu com a promessa dele de me transformar em um grande homem de Deus. Nós fazemos a obra junto, cuidamos dos nossos filhos junto. Ainda falta algumas coisas ainda para nós, como casal cristão,
mudar ainda em algumas coisas, mas Deus transformou a nossa vida 99%. Hoje nós servimos a Deus, buscamos a Deus, adoramos a Deus. Se você tem um cônjuge que ainda não serve a Deus, lute por ele, porque você vai ver a grande transformação na vida dele, na vida dela. E se você se converteu agora, tenha paciência com seu marido, tenha paciência com seu esposo, porque Deus vai levantar ele de novo. Deus vai transformar ele novamente naquele grande homem de Deus. Lembre-se que foi você que fez ele passar por aquilo. Lembre-se que foi você que fez ela passar por aquilo. Então você tem que arcar com as consequências e tem que ter paciência para que os dois possam ser erguidos como grande homem e uma grande mulher de Deus para fazer a obra do Senhor. Então, se você já perdoou, não fica remoendo, não fica lembrando, não fica colocando o cônjuge para baixo, não. Ajuda ele, ajuda ela. Ele que se converteu agora, ela que se converteu agora, ajuda ele. Mas não fica lançando as palavras pesadas sobre a vida dele, não. Se você já perdoou, não fica lembrando mais, não. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, diz o apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Que Deus possa ajudar a vida de cada um dos meus irmãos. Vamos orar pelo nosso casamento, pela nossa família. Se você tem alguém que ainda está no mundo, não desista não. Enquanto há o fôlego de vida, ainda há esperança. Deus ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ainda que todo mundo fala, ele não vai se converter, ela não vai se converter. Mas se foi Deus que prometeu, a última palavra sempre vai ser do Senhor. Se Deus prometeu converter, se Deus prometeu salvar, pode ter certeza que Deus ele vai cumprir com a sua palavra, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.